Queridos, boa noite a todos. Eu já agradeço a visita em nosso canal, aqui Jair Santos. Hoje o abraço vai para Hilda Santos, que mora em Salvador, Bahia. Um abraço também para Evandro Oliveira, que mora no Vida Nova, Campinas, São Paulo. Fiz aniversário esses dias, só alegria, pela graça de Deus. Deus te abençoe, meu querido. Hoje estamos aqui na participação com o nosso amigo Samuel Gomes. Meu amigo, como vai você? Graças a Deus, irmão Jair, tudo bem? Está sendo uma alegria, um prazer poder estar participando aqui, dando a nossa participação, né, aqui no canal do irmão. Com muito prazer, com muita alegria. Graças a Deus. Meu querido, eu que agradeço, tá? Meus amigos, aqui está o livro aqui, ó. Esse lindo livro aqui, ó. O Poder do Amor Sólido nas Relações Familiares. Pela graça de Deus, um apoio de nosso pastor Elias Francisco. Deus te abençoe. Hoje saiu o ganhador do brinde, está aqui. No final do vídeo vamos falar. E obrigado a todos que participaram desde já. Estamos aqui com o nosso amigo Samuel Gomes, o nosso amigo que atua com palestra e cursos para família e casais, atua também no Ministério da Pregação, do Louvor e da Palavra. Meu querido, eu queria perguntar para você uma situação que vem muito de encontro dessa questão de palestra que você faz em questão de relação familiar. O que você acha? Hoje em dia, eu conversando com alguns jovens nas igrejas, muitos deles comentam que eles não querem casar, no caso de não querer a questão de casar. O que você acha dessa linha de pensamento, na sua opinião? Então, irmão Jair, né, na verdade, a gente ouve, né, realmente muitos jovens com esse medo relacionado ao casamento, né, e infelizmente a gente leva em consideração o que temos vivido nesses últimos tempos, né, onde a família, né, onde o casamento tem sido mal visto, né, de tantas coisas que têm acontecido relacionadas à família, tantos divórcios. Então isso infelizmente tem colocado medo no coração dos mais jovens. Só que o conselho que eu dou para todos é o seguinte: não olhe para isso, olhe para Jesus, né? Jesus é sobre isso que nós vamos falar hoje, é o autor da nossa fé. Jesus é quem constituiu a família, e nada que Deus faz, né, nada que Deus faz é imperfeito, tudo que Deus faz é perfeito. E uma das primeiras coisas, até mesmo antes de instituir a igreja, Deus instituiu a família, instituiu o casamento. Então isso não é coisa do homem, é coisa de Deus. Então para você que está aí com medo de casar, não tenha medo não, né? Coloca esse projeto, esse propósito na mão de Deus e crê que vai dar certo, em nome de Jesus. É verdade, é que nem o irmão anterior falou aqui, o pastor, tem que ter um propósito, né? Tudo na vida é um propósito. Hoje em dia os jovens, tanto na sua área profissional, na sua área sentimental, no meio do evangelho, você tem que ter o propósito de quê? Conhecer, namorar e casar. Exatamente. Entendeu? Se você for ver bem, nós ler a fundo as passagens na Bíblia, praticamente o casamento é como se fosse uma lei. Entendeu? Pra gente que está ali no meio do evangelho. Então acho que temos que viver uma geração, um momento de propósito diante de Deus em tudo que você faz. Entendeu? Hoje em dia o que acontece que você vê por aí, dorme pensando em uma coisa, acorda pensando em outra, como eu já falei em alguns vídeos. Dorme gostando de um, acorda gostando de outro. Entendeu? Tem faltado, né, irmão Jair? É exatamente isso, propósito, né? As pessoas entram no relacionamento, mas nem sabem por que está relacionando, né? Na verdade, é só para aquilo que chamam de sustentar, né, os desejos físicos, né? E a ideia de Deus relacionado à questão do casamento não é só isso, né? Então, quando a pessoa entra num relacionamento só para satisfazer as vontades físicas, né, ela acaba que entrando em dificuldade, né? Então, o propósito, né, antes de tudo, é propósito. Hoje, o que a gente ensina para os mais jovens, né? Desde já, né, você que ainda é novo, é jovem, é adolescente, né, já orem a Deus a respeito do seu futuro, né? Não só relacionado às questões ministerial, ou seja, profissional, mas também familiar. Né? A gente já percebeu que a gente ora por tudo e esquece de apresentar isso a Deus, né? Talvez a sua futura companheira, você nem sabe quem é ainda, né? Mas desde já comece a orar a Deus, né? Colocar diante de Deus o que você sonha, o que pensa, o que deseja, o que planeja, qual a família que você deseja para você.
né? E com certeza isso já é parte do processo de um dia poder, quem sabe, constituir uma família. Primeira coisa, colocar no altar de Deus, diante de Deus, os seus sonhos e desejos. E um desses sonhos e desejos tem que ser de constituir uma família. Quando nós colocamos isso diante de Deus, né, dificilmente a gente vai entrar, né, em dificuldade, né, porque é Deus quem está guiando, quem está direcionando, e tem tudo para dar certo quando a gente coloca Deus como prioridade nos nossos relacionamentos. Verdade, não viver só de aparência, né? Não ter um relacionamento para dizer que tem, né? Exatamente. Entendeu? Tem uma coisa que ser exato naquilo realmente. É o que a gente vive hoje, né, irmão Jair? As pessoas estão, a gente costuma dizer, né? Não namore por namorar, né? Não iluda filho ou filha, né? Verdade. De ninguém, né? Se você não tem nenhum propósito nisso, é melhor você esperar o tempo certo, né? Só que hoje, muitas vezes, a aparência, né, no mundo que nós estamos vivendo hoje, parece que ela conta mais, né? E às vezes os jovens, para querer fazer parte dessa sociedade, ou fazer parte daquele meio que ele convive, né, ele também quer dizer que ele também está envolvido com alguma coisa. E na questão do relacionamento não é diferente. Muitos só têm uma namorada ou têm um namorado, não é porque tem propósito naquilo, é só para dizer que não está só também, né? E isso é muito perigoso e pode ser frustrante. Essa é a preocupação de Deus, né? E ninguém quer ver ninguém sofrendo, porque alguém nesse relacionamento vai sofrer. Então deixa de lado essa ideia de querer somente aparecer, né? E viva de fato os propósitos de Deus, porém no tempo certo e na hora certa, e com certeza você vai ter sucesso, né, nos relacionamentos. Verdade, ninguém tá falando que é pra você ficar desesperado. Sair aí, não, ore a Deus, busque, mas que nem eu repetindo a palavra que encaixando, com propósito. E detalhe, não adianta ver, que conversando com algumas pessoas ou outra, às vezes eu só falo assim, mas eu jejuo, eu prego, eu canto, faço isso, faço aquilo. Mas se você tiver um propósito de um casamento, que é um eixo maior na sua vida espiritual, entendeu? No meio do evangelho, entre aspas, é meio complicado. Porque você tem que ser cirúrgico naquilo que você faz, entendeu? Então, porque para você não dar brecha para as situações que tem por aí, entendeu? Então é mais ou menos isso. Meu querido, eu queria perguntar para você também, para nós já entrar na mensagem. O irmão teve uma viagem aí missionária fora do Brasil. Como foi essa experiência aí que o irmão atuou, mais ou menos? Como é o evangelho nesses lugares que o irmão visitou? Nós estivemos na Europa, né, e visitando algumas cidades, a gente tivemos essa experiência por lá. E, claro, ali nós vivemos muitas coisas que não dá só para citar, só nesse vídeo, né? Mas dentro da pergunta que o irmão me fez, né, nós vemos ali a experiência na questão do evangelho, né, irmão Jair? Eu costumo dizer que a gente, no Brasil, devemos ser muito grato a Deus pelo país que nós temos, que é um país que é um celeiro do evangelho, né? E a gente passa a valorizar isso quando você vai para esses países aí fora, onde você percebe que o evangelho ele não está tendo muito espaço, né? O evangelho ele é pouco pregado, né? E em muitos países até mesmo é inibido de ser pregado. Nós tivemos em uma das cidades que foi na França, né, em especial, né? E no país da França, em especial, tivemos ali numa das cidades, na cidade de Paris, inclusive, para o irmão ter ideia, um exemplo, nós tivemos uma tarde lá que fizemos um evangelismo, né? E no outro dia a gente recebeu uma carta do governo dizendo que a gente não podia pregar o evangelho ali da forma que a gente estava pregando, né? Então, a gente vê o quanto os países são fechados, o quanto aquele país é fechado para o evangelho. Então, realmente, nesse quesito do evangelho em outros países, como na Europa, e olha que na Europa, né, foi onde nasceu, né, o evangelho, né, para nós que somos pentecostais, né, o pentecostalismo nasceu ali. E quando você volta lá, você percebe o quanto o povo está afastado de Deus, afastado de Jesus, onde os pais, né,
não ensinam mais para os filhos quem é Jesus. Os filhos não sabem quem é Jesus, né? Não tem conhecimento. A popularidade de Jesus está muito longe nesses países. Então, realmente, nesses países, o evangelho está muito longe das pessoas, né? E a experiência que a gente teve lá é que, de fato, a gente precisa, né, como brasileiro, como crentes no Brasil, né, continuar orando por esses países, e quem tiver a oportunidade de poder levar a palavra de Deus a esses lugares, vai, porque, de fato, esses países precisam, necessitam do Evangelho de Cristo, né? Eu até costumo dizer para os irmãos, a gente ficou ali um período, e como a gente percebeu que é pesado o lugar. Pesado por quê, Samuel? Da falta de Deus, né? Antes eu me perguntava por que muitos dos pregadores e cantores, quando vão para esses países, né, acabam não ficando lá, porque são países de primeiro mundo, países que têm uma qualidade de vida aparente, né, melhor do que outros países, como um exemplo como o Brasil, né? Mas para nós que servimos a Deus e que temos um ministério, um chamado, é muito difícil prosperar nesses países, né? Porque o evangelho ele é muito fechado nesses lugares. Então é o que eu costumo dizer para os irmãos hoje. No Brasil, a gente vem para o Brasil se encher, né? Se enche aqui para esvaziar nesses países. Aí você vai, enche aqui e esvazia lá. Aí volta de novo, se enche de novo e esvazia lá. Porque se tentar talvez permanecer lá, fica difícil, né, continuar a obra conforme Deus chamou para fazer, pela dificuldade, né, de se pregar o evangelho. São poucas igrejas, né, nesses lugares, né, as poucas que tem, muitas delas são escondidas, né, porque há uma burocracia muito grande para se abrir uma igreja, para pregar o evangelho. Não é igual no Brasil, que eu costumo brincar, né, dizendo que onde fecha um boteco, abre uma igreja. Né? Nós temos esse privilégio aqui no Brasil. Porém, esses países é muito diferente, né? Tudo é muito complexo, muito difícil, muito complicado. Eles inibem tudo, né? Então, a gente, para pregar o evangelho nesses países, é muito difícil e muito complicado. Mas, nós, como somos chamados por Deus para isso mesmo, né? Para esses desafios, não podemos parar diante deles, tem que fazer aquilo que Deus chamou para fazer. Porém, respondendo à pergunta do irmão Jair aqui, o evangelho na Europa, né, e está sendo cada dia ainda muito mais difícil de ser pregado, exatamente por causa disso, por causa dessa inibição de falar de Jesus, do evangelho de Cristo, porque se tornou algo muito difícil, né, porque as pessoas têm tirado, né, Deus de tudo. E o que eu estou percebendo? Né, no Brasil, está chegando isso. Né, as pessoas estão começando a tirar Deus de tudo, de todo lugar. Você percebe que, né, nas escolas não se pode, né, falar do amor de Deus, né, não se pode mais pregar, não se pode mais fazer uma oração. Então, qual o pensamento futuro de tudo isso? Né? Daqui a um tempo, não poder de jeito nenhum falar de Deus em lugar nenhum, né? Então, por que eles começam nas escolas? Porque uma vez trabalhando isso na mente das nossas crianças, dos nossos adolescentes, dos nossos jovens, fica mais fácil trabalhar isso na mente dos mais velhos, dos mais experientes, dos mais adultos, né? Então, é um mal lá de fora que tem chegado dentro do Brasil, mas cabe nós continuar fazendo aquilo que Jesus nos chamou para fazer, independente das dificuldades, seja dentro do Brasil ou fora dele. Então isso é um pouquinho da experiência que a gente teve lá no quesito de falar do amor de Deus e pregar o evangelho, né? Legal, querido, é lindo esse propósito aí de missão, e cada lugar tem uma dificuldade, né? Aí nós fala assim, nós vai tipo na África, lá é a pobreza que predomina, é toda a dificuldade. Já às vezes esses lugares você não pode ter muita questão financeira, que tem também, mas tem a questão do empecilho, né? Que eles são muito fechados, que nem você falou. Então cada lugar tem uma situação. Quanto tempo o irmão ficou lá mais ou menos? Quase um ano. Quase um ano, né?
Legal, show de bola. Tempinho bom. É, um tempinho bom. Meu querido, qual a mensagem que o irmão tem para hoje, para esse dia, para essa noite? Meu irmão, a mensagem que nós temos para hoje é que hoje nós estamos vivendo tempos difíceis, né? E que para sobreviver a esses tempos difíceis, não sobrevive sem Jesus, né? Mas existe uma palavrinha básica, eu separei algumas coisinhas aqui para falar rapidamente, né? Existe uma palavra básica que se chama fé. Sem ela, nós não sobreviveremos a esses tempos difíceis que nós estamos atravessando. E no livro de Hebreus, o capítulo 12, né? O versículo 2 diz assim, ó: olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Né? Olhando para Jesus como autor e consumador da nossa fé. Né? Olhar para Jesus, olhar firmemente. Né? Como eu disse no início, os tempos são difíceis. Se a gente fica olhando para a situação adversa que nós estamos atravessando, a gente não vai conseguir sobreviver, não vai conseguir chegar do outro lado, não vai conseguir alcançar aquilo que nós desejamos ou que Deus tem para nós. Mas quando nós paramos de olhar para as dificuldades e olhamos para Deus, né, olhamos para Jesus, nós podemos vencer, seja qualquer a situação. Jesus, ele é o autor da nossa fé. O que isso significa? Que a nossa fé vem dele. Né? A nossa fé vem de Jesus. Né? A palavra de Deus vai dizer que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Né? Mas sabe o que eu aprendo, irmão Jair? Que muitas vezes também a incredulidade ela vem por a gente dar ouvido a coisas que não é a palavra de Deus. Né? Eu até costumo dizer que a gente precisa parar um pouco de ficar dando ouvido ao que o mundo está falando, ao que o mundo está dizendo, irmão, senão a gente não consegue nem sair na rua, senão a gente não consegue nem ir na igreja. Né? Eu costumo até dizer às vezes, para de assistir um pouco da Atena, para de assistir um pouco o Bate, né? O Bate que tem lá. Esse tipo de programas, irmão, que só prega derrota. Né? Me perdoa a expressão da palavra, só prega desgraças. E a mente da pessoa, né? E sua mente, né? Sem contar esses telejornais hoje que, infelizmente deles, o irmão falou tudo, né? É uma lavagem cerebral. E a gente para assistir essas coisas, irmãos, a gente sai mais assustado do que informado. Essa é a realidade. Então, a nossa fé, ela não pode ser baseada nessas coisas. A nossa fé tem que ser baseada em Jesus Cristo, né? Nós aprendemos em Efésios, o capítulo 2, versículo 8, né? Diz assim, ó: porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, né? Então nós precisamos colocar a nossa fé, né, em Cristo Jesus. Por quê? Pela fé, né? Porque pela graça sois salvos, né? Então tudo que nós obtermos da parte de Deus, claro que nós entendemos que não é por merecimento, né? Pela graça, bondade e misericórdia de Deus. Porém, para nós podermos até mesmo tocar o coração de Deus, é pela fé, né? A Bíblia ela vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus, né? E a gente entende que qualquer outra nascente de fé, né, fora de Jesus, não seria de maneira alguma sustentável, né? Então a nossa fé ela tem que estar totalmente em Deus, né? Porque pelo fato de Deus, né, ser o autor, indica que tudo nasceu de Deus para nossas vidas. Então tudo que nós necessitamos, tudo que nós precisamos, vem de Deus, né? Antes da gente tentar buscar respostas no homem, antes da gente ficar tentando buscar respostas no Google, antes da gente tentar encontrar respostas no YouTube, né? Embora nós estamos aqui falando através de uma plataforma que é o YouTube, e essa é a plataforma que, quando você ouvir, vai edificar a sua fé. Nós estamos falando aqui, cuidado com o que você está ouvindo nas redes sociais, né? Que hoje buscar algo que edifica realmente, né? Que edifica, né? Eu costumo dizer que
as plataformas, né, das redes sociais e o YouTube, que é a ferramenta que nós estamos usando aqui agora, é uma ferramenta essencial nos dias de hoje. Mas depende do que a gente esteja buscando lá. É o que Paulo fala, né? Então, vamos buscar as coisas certas, né? Vamos buscar no lugar certo as coisas certas, né? Antigamente eu ouvia pessoas até mesmo, Jair, endemonizando, né, as redes sociais. Isso desde sempre, né? Endemonizavam tudo. E as redes sociais não era diferente. Mas a gente precisa tomar cuidado com isso. Tudo é de Deus, irmãos, inclusive as redes sociais, inclusive o YouTube, né? Basta saber o que nós estamos acessando ali. Será que nós estamos acessando vem para edificar a nossa fé? E é sobre isso que nós estamos falando aqui nesta noite, sobre buscar edificar a nossa fé no autor que é Jesus, o consumador, que aperfeiçoa, que completa, ou seja, Jesus é o início, né? É o meio e o fim da nossa fé. Ele é a fé salvadora. Ou seja, o real valor está na garantia de todo o processo sem nenhum toque humano, né? Tá onde? Tá completamente em Jesus Cristo, né? Jesus é a nossa fé real. Nós iniciamos aqui, né, essa entrevista falando sobre família, né? E quantas famílias não têm subsistido os tempos difíceis, né? Quantos relacionamentos acabaram, quantos divórcios têm acabado. Irmão Jair, nós estamos vivendo num tempo de pandemia. E infelizmente, segundo os estudos, né, nesse tempo de pandemia, aumentou 75% a quantidade de divórcio. Então é absurda, né? E nós estamos falando aqui, através dessa rede social, aqui através do canal do nosso irmão Jair, para pessoas cristãs, né? E também não cristãs. E o divórcio tem afetado pessoas cristãs e não cristãs, né? Então, sem a fé, meu irmão, acredite, né? O seu casamento nasceu para dar certo. A sua família nasceu para dar certo. A gente percebe, irmão Jair, que hoje a gente está jogando muito fora, fácil, né? Abrindo mão muito facilmente dos nossos relacionamentos, do nosso casamento, né? Dos nossos filhos, né? Não, gente, vamos colocar a nossa fé, né, em prática. Vamos colocar a nossa fé em Jesus, que é o autor da nossa fé, né? E Ele nos dará garantia de vitória, de conquista, de milagre. Se é um milagre que você precisa no seu relacionamento, no seu casamento, né, Jesus tem para fazer. Se é de um milagre que você precisa, né, na cura da enfermidade, Jesus pode fazer, né? Vamos colocar no autor da nossa fé, que é Jesus, todas as nossas dificuldades. E Ele com certeza vai nos ajudar a vencer cada uma delas. Mas para isso precisamos colocar a nossa fé em prática. Eu costumo dizer que antes, né, quando um casamento estava passando por dificuldade, né, a primeira coisa que a gente procurava um pastor para nos ajudar, para nos orientar. A gente fazia uma oração, a gente sentava e conversava. Hoje, quando as pessoas entram em dificuldade num casamento, num relacionamento, a primeira coisa que eles fazem é procurar um consultório psicológico, de um psicólogo, né? Samuel, é pecado procurar um psicólogo? Não, irmão, tem que procurar ajuda. Toda ajuda, eu costumo dizer, ela é bem-vinda, né? Mas antes de tudo isso, prioridade é colocar Deus. Prioridade é fazer uma oração. Prioridade é colocar diante do altar de Deus aquilo que nós estamos vivendo, aquilo que nós estamos passando, seja dentro do casamento, seja alguma situação com os filhos, seja na questão da saúde, seja ela emocional ou física. Primeiro coloca Jesus, né? Apresenta diante de Deus a sua necessidade, aquilo que você precisa, aquilo que você necessita, né? Porque Jesus é o psicólogo dos psicólogos, Ele é o médico dos médicos. O que é isso, Samuel? É eu colocando a minha fé em ação. É colocando a minha fé nas mãos daquele que é o autor da minha fé, né? Então vamos colocar, vamos nos despertar, porque esse tempo presente que nós estamos vivendo é um tempo, como já disse, tempos difíceis, onde a gente tenta buscar socorro em tantas coisas,
né? Hoje a gente tem tirado, como já dissemos aqui no início, Deus de tudo, né? E as pessoas até acabam que confiando em si mesmas e colocando Deus em segundo plano. Mas sem Deus nada podemos fazer, né? Se a gente não colocar a fé em prática, dificilmente a gente alcançará os nossos sonhos, projetos e desejos. Mas o meu conselho para você que está nos ouvindo hoje, né, nesta noite, né, coloque a sua fé em Jesus Cristo. Ele é o autor da nossa fé, né? Ele é quem pode nos resgatar. Através de Jesus Cristo é que nós vamos alcançar a salvação, né? A nossa fé em Jesus. Hoje nós podemos crer em muita coisa, acreditar em muita coisa, porém, para entrar no céu é só através da fé em Jesus Cristo. Não há um outro caminho, não há outra saída, não há um outro jeito. Um único jeito, a única saída, a única forma de entrar no céu é por Jesus Cristo. O que é isso, Samuel? É colocar a fé totalmente em Jesus Cristo, né? Que é a fé salvadora, né? E aqui cabe uma pergunta, né? A quem é dada essa fé salvadora? A resposta, ela é simples, né? Ela é dada para aqueles que recebem a Jesus, o Filho de Deus vivo, que veio a este mundo, né? Em carne, nasceu por uma virgem, mas que cumpriu o seu propósito na terra, né? E morreu pelos nossos pecados, né? Assim nós somos chamados ao arrependimento e ao abandono do pecado. E tudo isso ocorre pela fé no autor e consumador que se chama Jesus Cristo. Então, eu quero finalizar a minha palavra aqui dizendo para vocês: quer viver uma vida vitoriosa? Quer viver uma vida abençoada, né? Quer vencer os obstáculos dessa vida? Quer conquistar os sonhos, os projetos e desejos, né? Quer alcançar a salvação? A salvação é só através de Jesus Cristo. Quer ser vitorioso em tudo quanto fizer? Coloca a sua fé no autor que é Jesus. Quer viver tempos de milagre, de conquista? Coloque Jesus como prioridade em tudo, né? Coloque Jesus como prioridade na sua família, no seu casamento, na vida dos seus filhos. Coloque Jesus como prioridade no seu trabalho, né? Coloque Jesus como prioridade no ministério que Deus te deu, no chamado que Deus te deu. Eu não sei se é para evangelizar, se é para pregar, se é para louvar, de que forma ou para que Deus lhe chamou. Mas coloque Jesus como prioridade, né? Entenda que Ele é o autor e consumador da nossa fé. Porque eu estou finalizando falando sobre até mesmo o ministério, irmão Jair. Porque a gente percebe que tem muitos, né, que tem parado, irmão Jair, que não tem crido naquilo que Deus colocou e brotou no coração, né? E a gente não chega a lugar nenhum se não colocarmos a nossa fé no autor e consumador que é Jesus. Eu acredito, irmão Jair, eu ouvi um pouco da história do irmão aqui, como começou esse canal, né? Quantas lutas, quantas dificuldades. Mas hoje o irmão está aqui. E está aqui não é porque é melhor do que ninguém, né? É porque o canal está sobrevivendo porque é pela fé. Sabe o que aprende, irmão Jair? Que as coisas de Deus, irmão, nunca vai ser fácil. E esse ministério, esse chamado que Deus deu para o irmão Jair, que Deus deu a mim, né? De falar do amor dele através da pregação da palavra, através do louvor, através de palestras para casais, para jovens, né? Para famílias, né? A gente faz isso não é pela própria força, é pela força que vem de Deus. Nós não fazemos isso porque tudo está correndo muito bem. Não, não. Nós fazemos pela fé, né? Pela fé. Nós podemos conquistar e chegar aonde nós queremos. Por quê? Porque Jesus está na frente, nos garantindo vitória. Fique com esta palavra e que Deus, na pessoa de Jesus Cristo, possa abençoar a todos em nome de Jesus. Fé. Amém? Essa é a minha palavra para todos aqui
nesta noite, em nome de Jesus. Fé no Consumador e Autor, que é Jesus. Meu querido, Deus abençoe, tá? E a questão é o avante, né? Tem que seguir. A dificuldade vem. O evangelho não pode recuar. Você vai ter, todo mundo que a Bíblia fala o quê? Não utiliza aflições, vai ter fome. Então, independentemente de onde vai chegar, você tem que seguir e compartilhar coisas boas. Que nós já fizemos um vídeo aqui há um tempo atrás. Se edifique de coisas boas. Paulo fala que nem todos os eventos, nem todos os problemas, nem todos os eventos, nós vemos isso. Mas filho, não desista de lutar. Você tem uma rede sociais, não é pecado, você tem super experiência. Porque eu estou contigo a toda hora. Se fique de coisas boas na sua vida, agora não dê atenção para as coisas que não vai te edificar. Você é sensato pra gente, porque às vezes, se nós procuramos algo que não vai andar nos edificar, sozinho nunca te deixei. Todas as coisas que são lícitas. Nos meus braços eu te carreguei. Posso ter uma televisão em casa, posso Por isso, filho meu, não pare agora. As portas vão se abrir, a tempestade vai passar, a vitória vai surgir, a tua bênção vai chegar. Fui eu que te escolhi e nunca vou te abandonar. E nas minhas mãos você vai descansar. Porque a voz de fora, a voz da gente, as vozes alheias, as opiniões erradas, as promessas erradas. Qual que é a conversa de dentro? A conversa de dentro é essa. A Bíblia Sagrada, a voz de Deus. Eu sempre te amei. A voz de Deus, ou prioridade, a voz de Deus. E andar Nós somos sozinho nunca edificados, te nossa alma fica feliz deixei. e automaticamente nós ficamos felizes também. Nos meus braços eu te carreguei. Seguindo em frente, servindo a Jesus. Por isso, filho meu, não pare agora. As portas vão se abrir, a tempestade vai passar, a vitória vai surgir, a tua bênção vai chegar. E eu que te escolhi e nunca vou te abandonar. E nas minhas mãos você vai descansar. As portas vão se abrir, a tempestade vai passar, a vitória vai surgir, a tua bênção vai chegar. Fui eu que te escolhi e nunca vou te abandonar. E nas minhas mãos você vai descansar. E nas minhas mãos você Desculpa, mora no Lilisa, Campinas, vai São Paulo. descansar. Eu atua com palestra e cursos para família e casais. Atua também no Ministério da Pregação e do só no não vai ter uma agenda aqui, ó, não sei se vai acho que vai dar praticamente. Dia 25/9, AD Belém, Parque Oliveiras. Isso mesmo? Isso. Olha que bênção. Acho que dia 26/9 também, AD Belém, setor Vila Brandina. Isso, também. Que bênção. Qual o número do amigão para deixar aí para... Amém, meus irmãos? Vamos deixar nosso número aqui, né, de celular. Né, os irmãos que tiverem interesse em, né, querer nos convidar para estar na sua igreja, na sua congregação, no seu evento, né, vai ser um prazer, vai ser uma alegria. Amém? Em nome de Jesus. É o 988-33-5901 e 988-10-8961. Amém? Nós tanto atendemos por ligação, mas hoje na era do WhatsApp, né? Muitos fica mais fácil enviar um WhatsApp. Pode também enviar o WhatsApp nesses números, que a gente, o mais breve possível, estamos respondendo os irmãos. E se for possível, né, dentro da data que os irmãos precisarem, atendendo aí o convite, em nome de Jesus. Amém. Querido, quer mandar um abraço para alguém aí? Agradecer?
Não, eu só quero mesmo ser grato primeiro a Deus, né, por essa oportunidade de estar aqui juntamente com o irmão Jair, através do seu canal, falando um pouquinho do amor de Deus para todas as famílias que estão nos ouvindo, né, as pessoas que estão nos ouvindo, irmãos, irmãs, amigos, né, queremos ser grato a Deus por essa oportunidade, né, grato ao irmão Jair pelo convite de estarmos aqui participando do seu canal, falando um pouquinho do amor de Deus, falando um pouquinho, né, do ministério que Deus tem nos dado, né, que é o ministério da palavra, o ministério do louvor, o ministério da família, né, pregando e ministrando e palestrando, né, para famílias, para casais também. E a gente ministra e louva também em eventos diferenciados, né, desde cultos até congressos, festividades. E precisando da gente, né, nos mande um convite, vai ser um prazer atender a sua igreja em nome de Jesus. Eu quero assim aproveitar, né, deixar o meu abraço aqui para minha esposa, a irmã Patrícia, né, também para minha filha, a Melícia, para toda a minha família, né, e para todos vocês que estão nos ouvindo aí, que Deus continue abençoando ricamente. E agradecer, né, ao irmão Jair pelo convite de estarmos aqui, que Deus continue abençoando, né, este programa de entrevistas, né, e que continue crescendo, prosperando e alcançando muitas vidas para o reino de Jesus. Amém, querido? Legal, o propósito é lindo. Querido, eu que agradeço de coração pela sua humildade, tá, de participar aqui conosco. Que Deus abençoe grandemente sua esposa, sua filha e sua família. Estamos caminhando. Aqui, desculpa, tem o livro aqui, ó. O ganhador do livro é Rafael Oliveira. Querido, nós vamos comentar lá no número que você escolheu, que você ganhou, belezinha? Para fazer a retirada do livro. Desde já, obrigado, tá? Para finalizar aqui, eu quero mandar um abraço pro Dr. André Santos, que mora no bairro Swift, Campinas, São Paulo. Um abraço também para Matheus Eusébio, que mora na cidade de Singer, Campinas, São Paulo. E desde já, obrigado a todos, uma boa noite.